A paz do Senhor a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma madrugada. Não importa qual horário que você vai ouvir ou vai assistir esse vídeo, o importante é você guardar as palavras no coração, pôr em prática e com certeza. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedor. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é o próprio Deus. É o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que é na minha vida e na tua vida. Você que está ao lado aí, não sabe que canal é esse? É TV Produções Pedro Sam. TV Produções Pedro Sam. Não importa qual a sua religião, não importa qual escolha de vida você decidiu viver ou como você está. Aqui nós estamos aqui numa só fé, numa só aliança, sem preconceito, com o amor de Jesus Cristo. Jesus diz, vinde a mim, eu estou cansado e oprimido. Então ele não despreza ninguém. Ele não rejeita ninguém e jamais ele diz que lança fora nem volta de mão vazia. Então se prepare para você levar resposta para a sua vida, para a sua família. E hoje é o dia da tua vitória. Hoje Jesus diz para você, eu cheguei. Aleluia, cheguei para mudar a tua situação. Cheguei para tirar do fundo do poço, tirar do pó e te exaltar nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Tudo que você tiver aí, põe aí diante do altar do Senhor. Daqui a pouco a gente vai para oração de fé, oração de conquista, a qual Deus vai ungir. Tudo que a gente apresentar com seu milagre, com a unção, com óleo santo, óleo sobre altar, óleo sobre botija, com a porção dobrada. Se prepare que esse ano é o melhor ano de todas as nossas vidas. É só um começo, porque é um ano de conquista, de vitória, de crescimento, de fartura, multiplicação e abundância para minha vida e para a tua. Então confia, o Senhor me deu uma palavra hoje, daqui a pouco a gente vai para a oração. Põe aí o copo com água, garrafa com água, tudo que você botar na fé aí. A gente vamos orar e vamos sair daqui com posse de vitória, em nome do Senhor Jesus. Ele me deu uma palavra hoje, Provérbio 3, versículo 5, diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Aleluia, glória a Deus. Quando ele fala aqui, confia no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento. Ele já nos alerta sobre as coisas que estão nos assustando, sobre as coisas que estão querendo nos botar dúvida e sobre as coisas que diz assim, acabou, não tem como você vencer. Mas ninguém busca a Deus em vão. E ele próprio está nos falando que nós não põe o nosso entendimento daquilo que a gente está vendo, que não há mais jeito aos nossos olhos, ou às vezes alguém nos diz, e olha assim, diz assim, não adianta mais lutar, não adianta mais tentar, e nem você buscar em algum lugar socorro, porque tu não vai conseguir. Mas tem uma coisa, você chegou diante de Deus, e Ele está garantindo, confia nele de todo o coração, porque quando no início ele diz assim, confia no Senhor de todo o seu coração, ele fala aqui em Provérbio 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração. E diz, não se apoie no seu próprio entendimento. Então, confiar nele de todo o coração. Hoje ele está te falando para você, confia em mim de todo o coração, se lance sem medo, porque tudo já está dando certo. Só em você chegar aí, há um mover espiritual, há um mover de Deus que já está trabalhando na minha vida, na tua e da nossa família. Nós estamos aqui numa aliança só de fé, de confiança, sem preconceito. Aleluia! Sem preconceito, sem querer desfazer de ninguém, nem querer desprezar a religião de ninguém, porque Deus não chama nenhum ministro, nenhum pastor, nenhuma pessoa para querer se comportar de desprezar ninguém, nem desprezar a religião de ninguém, nem desfazer, nem se achar melhor, porque eu sou o cara, porque a minha religião é melhor, não tem isso aqui. Porque o maior de todos nós aqui, de tudo é Deus.
E a Deus uma essência de humildade, de amor comigo e com você. Então, aquele que está agarrado ao Senhor tem o mesmo comportamento, tem a mesma sensibilidade de amor com o próximo, como eu estou tendo aqui a você. E as minhas palavras com você são direcionadas do céu. Aleluia. Foi Ele que me escolheu para estar aqui. Aleluia. Para direcionar as verdades das suas escrituras. Para mostrar na essência que independente, aleluia, de qualquer coisa, qualquer situação, você vai vencer. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele diz mais adiante, no versículo 7 por diante, ele diz assim: não seja sábio a seu próprio olhos. Veja, não seja sábio a seu próprio olhos, que a gente não buscamos nas forças. Não adianta ter conhecimento daquilo que muitas vezes o caba sabe que faz, que vai fazer, ou que já estudou, já praticou, mas se não põe Deus diante de tudo, dá tudo errado. Mas há aquele que nada sabe, mas há uma confiança, buscar no Senhor e tudo vai dar certo. Então Deus está dizendo para você, tudo vai dar certo na tua vida. Aleluia, porque você não chegou aí em vão. Porque você está vendo que eu estou dando aqui, ó, pela escritura, pela palavra, as verdades. E a palavra de Deus não cai por terra. A palavra do Senhor, aleluia, ele diz que passa o céu, passa a terra, mas suas palavras não passarão, porque aqui está a verdade do Senhor. E mais adiante, no versículo 8, ele diz, isso será, aleluia, diz assim, não seja sábio ao seu próprio olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Veja, no versículo 7 ainda fala, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Temer ao Senhor. Isso quando diz temer ao Senhor, e aqui eu tenho que ter uma responsabilidade clara e verdadeira, não um ego, não uma forma de querer aqui uma vaidade, porque vaidade diante do Senhor não agrada. Tem que estar na verdade, com sinceridade, com amor. Quando ele diz aqui, ó, quando ele diz aqui em sua palavra, aleluia, glória a Deus, tema ao Senhor e afaste do mal. Temer ao Senhor não é uma questão que você tem que se converter do dia para a noite. Agora você tem que ter algo, você só teme se converter, senão, porque tem pessoas aí, ó, que tem 10, 20, 30 anos que já é convertido, mas não teme a Deus. E não estou aqui, cara, querer apontar ninguém, mas a verdade tem que ser dita. Deus não quer enganação na casa dele, nem mentira, não. Porque é muito fácil pesar a mão ou muitas vezes falar algo contra alguém que não tem conhecimento nenhum do Senhor, por muitas vezes por as suas falhas, pelos seus erros, e esconder as coisas porque alguém já se entregou ou carrega uma Bíblia, está dentro da casa do Senhor, e onde é totalmente errado, sem temer ao Senhor. Temer ao Senhor é como você está aí, independente da sua religião, mas ouvindo e depois pôr em prática. Porque ele diz, não importa o que você fez, não importa que situação você chegou, mas quando você chega diante de Deus e tem a humildade de ouvir a Ele e pôr em prática, e Ele não força, tem que ser dia para noite, mas indo pôr em prática, se afastando do mal, aleluia. Mesmo que alguém ainda tente te ferir ou te machucar com palavra, ou te agredir, aleluia, mas você tentar de todas as formas sair, o próprio Deus te ajuda e me ajuda. E Ele não deixa ninguém tocar em mim nem em você, porque Ele toma conta da situação, porque Ele vê por dentro de mim, por dentro de você, que você não quer ser mais aquela pessoa. Você quer mudar, e mudar para Ele, e só Ele conhece. Mesmo que alguém cobre, dizendo que a gente está só
com um ego querendo chegar a conhecer a Deus só por ouvir e nada, mas não importa o que alguém fale de mim ou de você. O importante é o que Deus vê dentro de você e dentro de mim. Então o que vale é isso, agradar ao Senhor, quando diz aqui, tema o Senhor e se afaste do mal. E quando a gente se esforça e nosso esforço é pequeno, ele vem com sua ajuda e com certeza a gente consegue vencer todo o mal, toda a tentação. Então ele diz para mim e para você, aleluia, eu sei de tudo, estou vendo tudo. E você vai sair daí com sua conquista, com posse de vitória. E através do seu esforço, eu vou de encontro com tua família e vou abençoar todos. Aquela farda pesada, aquelas situações de aperto, de situações que estavam oprimindo, hoje acaba para a sua vida. Deus está falando para você. Confia nas palavras que estão saindo daqui. E com certeza você vai glorificar a Deus. Mas aqui no versículo 8 diz, isso será como um remédio para o teu corpo e refrigério para teus ossos. Veja, remédio para teu corpo e refrigério para teus ossos. Então, quando ele diz isso para você, ele está invadindo todo o nosso ser. Deus não tem limite, o homem é limitado, Deus não. Então não cabe a gente pensar em que o Senhor vai mudar, em que o Senhor vai consertar, vai fazer a gente vencer, mas ele está dizendo, tudo será remédio para o percurso. Mais adiante, ele diz assim, aleluia, glória a Deus, diz assim, no 6, reconhece em todos os seus caminhos, no versículo 6 diz, reconhece em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. No versículo 6 aqui ele fala, mas porque Deus mandou passar e voltar para esse lado aqui, para ficar uma palavra plena, para que a gente possa ter a certeza que Deus está falando comigo e com você. E quando é a ordenança do Senhor para mim e para você, ele diz, vai em paz, que nada vai dar errado para você. A vitória chegou para a tua vida. Chegou o tempo de cantar para mim e para você. E ele diz assim, no versículo 6 aqui mais uma vez, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará todas as suas veredas. Então ele já está falando para mim e para você aqui. Reconheça, só você reconhecer que sem ele você não chega a lugar nenhum. Só em você reconhecer que sem ele você não conquista. Nada na sua vida vai ser endireitado, né? Vai pôr no lugar. Mas você está chegando aí em vão. Você está confiando em ele. Não dá essas palavras em vão. O Senhor não joga a palavra fora. As palavras dele são direcionadas. É uma espada de dois gumes. Que é para mim e para você. E ele nos dá essa certeza, essa confiança, que nos dá a vitória. Ele está nos dando a certeza da conquista que vem dele. E nada vai impedir na minha vida e na tua vida de ser um vencedor. Aleluia. Ele está dizendo, vai em paz, porque tudo vai dar certo. Mesmo que aos seus olhos você veja dificuldade, veja a barreira, veja o mar fechado, mas o Senhor está garantindo, mesmo que você esteja vendo tudo isso, mas Ele está dando a garantia que você vai chegar aonde Ele quer. E aonde Ele quer, nada impede da gente vencer. Quando a gente busca nas nossas forças algo para buscar, é claro que a gente tem que se esforçar, mas não põe Deus nas direção, tudo está errado, tudo dá errado. Mas a gente está botando o Senhor nas direções agora, junto. Como eu já disse, não importa a sua religião, não importa a situação que você vive, como você escolheu de vida, como você está. Você está chegando diante de Deus, de uma grandeza, do soberano. E eu estou aqui como um profeta, como um servo do Senhor,
com o mesmo amor que ele tem a você. E eu já digo, Jesus te ama e eu também. Aleluia. Por isso ele me escolheu para estar aqui. E essas palavras ao contrário, a Bíblia diz que muitos estão por aí se dizendo profeta, palavras ruins para o tempo de 2026, é tudo mentira. O Senhor hoje já me revelou. É tudo profeta mentiroso. Eu digo com muita verdade aqui, sem medo. E ele se inquieta com pessoas que dão palavras boas para a pessoa, fica dizendo que as pessoas estão levantando o ego das pessoas para querer aparecer. Não é isso. É uma palavra de Deus. Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer o mal de uma nação. O própria pessoa que buscar maldade, é claro, que vai colher o que planta. Mas se a gente está plantando agora diante de Deus, sem preconceito, amor um com o outro, se unindo numa só fé, aleluia, buscando resposta em Deus, Ele está com nós. A Bíblia diz o que é ligado na terra é ligado no céu. Então eles estão desligando. Então ele vai colher o que estão plantando, porque estão plantando coisas ruins. Tudo que eles estão falando aí, eu digo com muita autoridade, assim diz o Senhor. Eles vão colher para ele mesmo, não é a nação, não é as pessoas. Profetizando coisas ruins aí, não é de Deus não, filho. Depois, no outro dia, eu vou dar outra palavra aqui, dando a certeza do que Deus quer. A Bíblia diz que Deus quer que a gente lance palavras boas. Se for assim, não é dele, é do mal. Essas pessoas que estão dando palavras negativas aí para a nação, para as pessoas, são pessoas usadas pelo Satanás, não é por Deus, não. Aleluia. São pessoas que começou a deixar o ego entrar, a vaidade, e perdeu o espírito. E por onde perdeu o espírito, até não saiu nem da posição. Não saiu nem do evangelho. Não, mas está lá, mas não está mais com o espírito, está vazio. E o diabo está nem aí para ele, ó. Nem aí a procurar querer atrapalhar eles, não. Porque eles já estão fazendo a vontade dele, falando coisas ruins. E a Bíblia mesmo diz, a boca fala que o coração está cheio, e eles estão cheios de ódio. Aleluia. Glória a Deus. São pessoas que perderam muitas vezes o espaço, por ser ignorante, usando a palavra de Deus com chatice. Aleluia. E perdeu o espaço. E com a ira que está dentro dele, que perdeu o Espírito do Senhor, eles estão com o mal sobre ele. E quando abre a boca, quem instrui ele a falar é o inimigo, é o diabo, não é Deus. Aleluia. São pessoas que estão com o coração inchado, coração ruim. E não tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus tem palavras mansas, palavras boas. Não desfaz de ninguém, não despreza ninguém. Porque assim o Senhor não faz isso. Porque se fosse para ver o mal de uma nação, o mal das pessoas, Deus não tinha lançado seu Filho, o gênito, o único, por todo ser humano, não. Ele não semeou em vão para ver uma nação, um povo destruído. Não, porque eles estão com raiva. Eles estão dentro dele com ódio. Porque eles se afastaram do Senhor. Foi tanta vaidade, querendo com seu ego, inchado, tanto muitos profetas, como homem, como mulher, que se diz profeta aí. Aleluia, aleluia. Estão aí falando, profetizando o que Deus não mandou. E assim diz o Senhor para todos eles, não é para vocês não, para eles. Eles vão colher o que estão plantando, as coisas ruins, que ele está semeando para a nação e para as pessoas. Eles mesmos é que vão ter o resultado, assim do Senhor. O Senhor hoje me falou, estava falando com Deus, e disse a ele, meu Senhor, por que tanta profecia para um país, para as pessoas, só destruição do mal? Ele se aproveita das maldades que eles são pessoas ruins, pessoas perversas. E pela situação que muitas vezes acontece, que são coisas feitas pelo mal, e como eles estão no mal, aí se aproveita disso para já profetizar o que o inimigo manda eles profetizar, o que o diabo vai fazer. Mas há um Deus que entrou com providência e não vai deixar acontecer, e esse ano
será o melhor ano para a nação. Aleluia. Será o melhor ano para a nação. Será o melhor ano para a tua vida e para a minha vida. Então tenha paz, fique tranquilo. Aleluia. Fique tranquilo, porque assim diz o Senhor. Fica tranquilo. Deus não está aqui falando em vão. Ele escolheu o simples servo. Não me envergonho de muitas vezes errar no português, nas pronúncias, mas eu estou aqui com a verdade. Deus não procura pessoas instruídas. Ele procura pessoas sinceras que vai dar lugar ao Espírito Santo. E eu dou lugar ao Espírito Santo. E se eu erro algumas vezes palavras aqui no português, não me envergonhe não. Portanto, que eu esteja aqui com a verdade, que eu esteja aqui agradando ao Senhor. E aqui unido com vocês, numa só fé. Eu estou vendo muita conquista na minha vida e na minha família. Brevemente estarei aí dando grande testemunho do que está acontecendo com minhas filhas, com meus netos, coisas boas. Meus netos são tudo instruídos, bem estudados, inteligentes, através daqui de eu estar com vocês, unido com vocês, dando a palavra, dando incentivo, aleluia, levantando a autoestima. Isso não depende de que religião você é. O importante é o ser humano que você é para Deus e para mim. Então, quando eu estiver aqui falando, confie, porque aqui há um homem instruído por Deus, com o amor de Jesus Cristo, para nos dar a você. Então esqueça essas palavras ruins. O Senhor diz que tem palavras boas. Palavras ruins não é dele, não. Não é dele. Eu estava falando com o Senhor. E o Senhor diz, diga com muita autoridade. E digo mais uma vez, vão colher o que estão plantando. As palavras negativas. A Bíblia mesmo diz, não esteja palavra torta. São palavras negativas, palavras ruins que eles estão dando para a nação e para as pessoas. Aleluia. Fica desfazendo de religião. Desfazendo de pessoas, não quer saber, fica assim, achando que eles são melhor, mas ele já perdeu a essência do Espírito Santo. Assim diz o Senhor, Deus mandou alertar isso sobre vocês. Então já se torna abençoado, vamos para a oração de fé, para que o Senhor nos abençoe e com certeza vamos estar alegre e feliz diante de Deus. Vamos cada dia aqui recebendo conquista, vitória. E o Senhor disse para mim, diga ao meu povo, que todos que estão chegando a mim, se preparem, porque vai ficar surpreendido com o que Deus vai fazer. Tudo vai ser com fartura, multiplicação. Chegou tempo de descanso, tempo de paz, tempo de tranquilidade, que assim diz o Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, te agradeço nesse momento. Peço ao Senhor com muita humildade, junto com o teu povo, em nome do teu Filho amado Jesus, que o Senhor, meu Pai, venha com tua unção, com teu poder, com óleo santo, óleo do teu altar, óleo da tua botija, Senhor, consagrando tudo que está aqui diante de ti, Senhor. Porque nós estamos aqui numa só aliança, confiando em ti, com amor, com humildade diante de ti, Senhor. E aqui, meu Pai, tudo que veio aqui eu consagrar, com certeza nós sairemos abençoados e com posse de vitória, porque assim o Senhor garantiu e garante. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de o Senhor aqui nos receber e nos abençoar. E nós cremos no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E acreditamos que tudo já está ungido e consagrado por ti, Senhor. E eu creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que está chegando pela primeira vez aí, não sabe? Aqui o copo com água, aqui é onde está meu dedo. Nessa distância do dedo, antes de você beber, de consumir, misture nas águas de beber da geladeira, outro recipiente com água, caixa de água, piscina, seja onde for. Use a fé. Para o que for que você usar esta água, com certeza vai ser o vitorioso. Pessoas que têm problema para engravidar, beba, que acabou essa situação, você vai engravidar. E aqui vasilhou, não deixa acabar. Ou na garrafa ou no copo. Chegou aqui na metade, for no copo, você mexe, na garrafa você balança. Eu estou explicando com muita paciência, porque assim o Senhor me instruiu. E para mim isso não é perca de tempo não, para mim é um prazer. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou conseguindo
diante de Deus, vencer e estando de pé. Porque nós entramos aqui numa mesma fé, numa mesma confiança, com humildade. E Deus é com os humildes, aqueles que demonstram amor de Jesus. E aqui é um amor de Jesus Cristo para você. Já se põe aí de posse de vitória. Vou fazer a oração final para concluir. O que eu quero de você é que se você só se inscreva, dê seu like e compartilhe para me ajudar o canal a crescer e se espalhar no mundo inteiro. E com certeza já está chegando no mundo inteiro e que vai chegar em cidade, município e tudo, né? Seja interior. Há uma conquista do Senhor. Então, você me ajudando, eu vou longe. Então é isso. Então vou orar agora para concluir e eu agradeço. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e que Deus te abençoe.